Aleluia, eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6. Gomem 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Amém? Vocês acharam? É bem difícil, né? Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz assim: Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde? Onde? Aleluia, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, que o Senhor ministre em nossos corações. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É uma alegria. Hoje nós vamos ter ensaio às 3 horas da tarde em Yamanashi. Inclusive, todos estão convidados. 5 horas temos culto lá. Se vocês quiserem ir lá, hoje vai o pastor Willer e a Vivi Sensei. Amém? Eles estão conosco. Então, glória a Deus, vai dar tudo certo. Vamos lá. Aleluia. Onde está? Essa é a pergunta que o Espírito Santo de Deus quer nos fazer nessa manhã. Talvez às vezes eu vou trocar amanhã pela noite, mas não se preocupa não, tá? Nesse dia. Onde estás? Vamos entender um pouco sobre essa história. Aqui nós vamos aprender sobre estar no lugar de obediência. Estar no lugar de obediência. Nós vamos entender que a obediência não é uma atitude, mas é um movimento de estar em um lugar. Nós vamos aprender isso logo no começo da Bíblia, em Gênesis. Logo, vamos entender um pouco dessa história. Eu creio que muitos conhecem essa história. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler rapidamente aqui um pouco para a gente contextualizar e chegar nessa pergunta, onde Deus pergunta para o homem onde ele está. Versículo 1, Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha só, o inimigo também já começa com uma pergunta, tentando colocar dúvida em nosso coração. Mas não é desse jeito que tem que fazer? É assim mesmo que faz? Certo? Versículo 2. Respondeu a mulher, a serpente: Do fruto da árvore do jardim, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio. Novamente está falando sobre um lugar. A árvore estava em um lugar. No meio do jardim, disse Deus: Não comereis e nem nele tocareis. Já tinham percebido isso? Eles não podiam nem comer e nem tocar, para que não morrais. Amém? Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Olha o Satanás aí. Pai da mentira. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Calma aí, vocês estão entendendo aqui o que aconteceu? O que ela responde no começo para a serpente? Da árvore que está onde? E o que ela está fazendo agora? Ela está vendo a árvore. Ela se movimentou. A mulher foi para o lugar onde ela poderia ver a árvore. Então, vendo a mulher da árvore que estava onde? No meio do jardim, ela viu que era boa aos olhos. Aqui, ó. Vendo a mulher, versículo 6, vendo a mulher que a árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu. Então a mulher, ela disse, vocês estão entendendo o contexto dessa história? Essa história, ela acontece em um movimento. A serpente perguntou, o que você não pode fazer? Eu posso comer tudo, mas eu não, o que você pode fazer? Eu posso comer tudo, mas eu não posso comer da árvore que está onde? No meio. Só que de repente ela se encontra já na árvore, vendo a árvore que era agradável aos olhos. Eita, meu Deus, já ministrando. Satanás é os nossos olhos, que é a janela da nossa alma, ela pode nos enganar. Muitas vezes o que nós achamos agradável aos nossos olhos pode trazer morte eterna.
algo que era agradável aos olhos, pode destruir a nossa família, a nossa descendência e prejudicar toda a criação de Deus. Prejudicou. Então, nem tudo que é agradável aos nossos olhos, Ló foi um exemplo disso. Ele olhou para uma cidade e falou, aquela cidade é boa. E lá foi Ló. A cidade só foi destruída por causa de tanto pecado. Nem tudo que nós achamos que é bom aos nossos olhos nos trará vida. Então essa mulher, ela está lá, de repente ela se encontra perto dessa árvore, e ela olha para a árvore e vendo que era agradável aos olhos, o que ela fez? Ela pegou e comeu. E aí ela viu que, quando ela comeu, vírgula, também deu ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Olha o sem vergonha de Adão. Ele estava do lado. Aqui diz que ele estava com ela. Ele estava perto dela, não é que ela saiu e foi até ele, não. Às vezes nós, como homens, somos omissos. Adão tinha que ter falado, você está doida, mulher? Solta isso, eu não quero isso, mas às vezes nós nos omitimos. Os pais vão entender o que é isso. Às vezes nossos filhos estão fazendo negócio ali e falam, é mais fácil nós nos omitirmos do que nós nos posicionarmos. Porque a culpa é dele, a culpa é dela. Depois se alguém falar alguma coisa, não... Mas a omissão também é um pecado, não é verdade? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, este comete pecado. Então o pecado é assim, se você faz coisa errada, você está pecando. Agora, se você sabe que não pode fazer e fica sem fazer nada, você está pecando. Isso a Bíblia nos diz. Então aqui, tem até um livro, né? O pecado de Adão, a omissão de Adão. E aí, ela pega o fruto e dá para Adão. E Adão também está no mesmo lugar que ela e ele come. Os dois comeram, os dois desobedeceram. Vocês estão entendendo? Essa história, as histórias bíblicas, dá vontade de a gente ver, né? Tem que ter o The Chosen e agora Gênesis, né? De Novo Testamento. E aí, de repente, quando Deus ele olha e eles comem, então, no versículo 7, então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aí eu pergunto para você, quem consegue se esconder de Deus? A gente vai chegar lá. Versículo 9. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Essa é a pergunta que o Espírito Santo nos faz essa manhã. Onde estás? Deus não poderia chegar para Adão e Eva e falar assim, o que vocês fizeram? Vocês comeram do fruto que eu mandei. Ele poderia falar, vocês me desobedeceram, vocês fizeram coisas horríveis, vocês pecaram contra a minha ordem, seus rebeldes. Mas a pergunta de Deus é, onde está? Sabe por quê? Porque o lugar de obediência, porque a obediência é um lugar. Quando Deus ele chegou para procurar Adão e Eva, ele chegou procurando em um lugar onde ele determinou para que eles estivessem. E quando ele chega nesse lugar, um lugar de obediência, ele não encontra Adão e Eva, então ele pergunta, onde vocês estão? Sabe qual que é o nosso problema? Porque muitas vezes nós queremos justificar o que nós fazemos, mas não onde nós estamos. Você vai para qualquer lugar, a grande pergunta é se eu posso fazer tatuagem ou se eu posso colocar piercing. Fica tranquilo, não vou entrar nessa discussão hoje. Eu só quero dizer, a pergunta não é se eu posso, a pergunta é onde eu estou, onde eu posso estar, onde o Senhor me encontra. A gente fica preocupado com o que a gente pode ou não pode fazer, mas o que nós temos que nos preocupar é em que lugar nós estamos, onde Deus ele chega e te encontra, no lugar de obediência.
Então nós temos que entender que a obediência, ela não é apenas uma atitude, mas ela precisa de uma movimentação, ela é um lugar onde nós devemos estar. E quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu comecei a entender muitas coisas da minha vida que aconteceram porque eu estava no lugar de obediência. Graças à misericórdia do bom Deus, eu aprendi cedo sobre obediência. Tenho 2 irmãos, teu irmão mais velho tem 1 ano e 4 meses de diferença. Samuel, teu irmão, uma irmã mais nova, 1 ano e 11 meses de diferença. Eu sou do meio, digo que o recheio do bolo sempre é mais gostoso. Eu e a GG somos do meio, então Deus pegou os 2 recheios. Aí são esses filhos maravilhosos, tem o Nonô e a Jessie que estão aqui com a gente. Amém? E quando criança, meus irmãos sempre falavam comigo, porque eu entendi cedo sobre obediência. Então, olha só, revelação divina, não é mérito nenhum do ser humano, mas eu entendi, quando eu conhecer e obedecer o meu pai e a minha mãe, eu vou conseguir obedecer a Deus. Então, você, filho, entenda isso, que se você não entende sobre obedecer os seus pais, dificilmente você entenderá sobre obedecer a Deus. E tinha até aquilo, né, quando a gente era criança, meu irmão e minha irmã sempre falavam, o Lucas é o obediente, é o certinho, né? E chamavam de padre, né? Sabe que quando você é criança na igreja, sempre tem algumas coisas assim, né? Tipo, biblicamente, né? Quem irrita é filho do diabo, né? Quem provoca a ira, pai da mentira. Tem essas mais na palavra, brincadeiras assim na palavra. Mas graças a Deus eu fui entendendo cedo, não, eu preciso entender sobre obediência. Só que quando a gente começa a entender que a obediência não é uma atitude, mas é um lugar, nós começamos a nos posicionar de forma diferente. Então nessa manhã eu quero que você entenda isso, que nossa resposta seja diferente à obediência a partir de hoje. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos na Bíblia alguns exemplos sobre isso. Quando Deus fala para Josué, Josué, onde você pisar a planta dos vossos pés, eu te darei por herança. Eu pergunto para você, é Josué que tinha o pé da promessa ou é Josué que estava vivendo uma obediência? Vocês entendem? Quando Josué estava pisando na terra, ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Ele estava no lugar de obediência. Por ele estar no lugar de obediência, Josué vencia as guerras. Ele conquistava as guerras. Por quê? Porque ele entendeu o lugar de obediência. Aleluia! Nós podemos ver até a grande pesca maravilhosa. Então os discípulos jogavam para um lado, jogavam para o outro. Mas Jesus, ele chega depois de tanto eles tentarem. E Jesus determina, joguem para o lado direito. E o que eles fazem? Eles jogam por quê? Porque o lado direito era o lugar de obediência naquele momento. Então nós começamos a entender que a obediência, ela é um lugar. Amém? Davi, quando ele foi enfrentar o Golias, você sabe a história de Davi e Golias, né? Davi derrubou Golias, mas sabe como isso começou? Começou com um lugar de obediência. O pai de Davi chega para Davi e fala, Davi, leva pão e queijo para os seus irmãos. E os irmãos ainda chegaram reclamando e xingando Davi, né? Achando que ele era coração ali soberbo. Mas o quê? Por ele estar em um lugar de obediência do seu pai, ele consegue ver o Golias desafiando o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. E por ele estar no lugar de obediência, ele vai ali e nós conhecemos a história, depois de um processo, ele derruba e vence a guerra. Ele derruba o gigante Golias e ele vence a guerra. Por quê? Porque ele estava onde? Em um lugar de obediência. Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês? Amém? E é interessante que quando a mulher samaritana, inclusive muito cantada esses dias, né? A mulher samaritana, ela chega para Jesus e ela começa a falar sobre adoração. E Jesus, ele dá uma resposta para ela assim, ó, chegada a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus, o Pai, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura. Se o Pai procura, ele encontra. Amém? Por quê? Porque os verdadeiros adoradores, e adoração é isso, é obediência. Adoração é você fazer, às vezes, o que você não quer, mas você obedecer. Adoração é você entregar a sua vida a Deus e falar, Senhor, eu estou aqui para te servir. Então o Pai procura adoradores porque existe um lugar onde Ele encontra. E esse lugar é lugar de obediência.
Só para nós terminarmos aqui, para a gente começar a pregar. Gênesis, nós vemos Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, o que Deus faz? Deus pergunta para Caim, onde está Abel? Onde está Abel? Sabe por quê? Porque Abel era um adorador e Abel não se encontrava no lugar de adoração, não se encontrava no lugar de obediência. Ele fala, o sangue de Abel clama a mim. Então Deus está procurando uma igreja que está em um lugar de obediência. Deus está à procura daqueles que obedecem ao Senhor e entendem que eu preciso estar nesse lugar. Nessa manhã nós temos que entender isso, porque isso vai mudar a nossa vida, porque a palavra tem poder disso, de mudar a nossa vida, a nossa história. Então, às vezes você não entende muita coisa, porque isso não está acontecendo comigo, porque isso não está acontecendo na minha família. Não é o que não está, é onde você está. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz essa manhã é, onde você está, igreja? Será que Deus tem te encontrado no lugar onde Ele falou para você estar? Será que Deus tem nos encontrado no lugar de obediência? Nós precisamos despertar e parar de perguntar o porquê e o que é, onde eu preciso estar, Senhor. Eu quero dizer algo para você nessa manhã, você está no lugar de obediência. Você está nessa manhã, você está na casa do Pai, onde Deus chamou para você estar, porque Deus tem uma palavra para você nesse dia. Deus tem uma palavra para a sua família. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você está no lugar de obediência nessa manhã, fique tranquilo. Aleluia. Então, obediência, ela se movimenta. Ela é um lugar, mas nós precisamos estar todos os dias. Não é verdade? Nós vemos ali quando o povo de Israel, ele saía, então vinha a nuvem, vinha o fogo, era uma movimentação. Eles seguiam isso, então eles estavam sempre no lugar de obediência. Faz sentido? E olha só que interessante, em Lucas 9, 23, um dos melhores livros da Bíblia, diz o seguinte... Em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. O lugar de obediência, ele é determinado de dia após dia. Então você vai acordar cada manhã e falar, Senhor, onde eu preciso estar nesse dia? Qual é o lugar de obediência que eu preciso estar? Deus me mostra nessa manhã, nesse dia que eu vou viver, porque eu quero estar no lugar de obediência, aleluia. Então é dia após dia, tome a sua cruz e siga. Você pode ver na Bíblia várias histórias onde Deus falava para fazer algo, mas de repente Deus dava outra direção, outro dia. Nós vemos o próprio Balaão. Balaão, ele vai por um caminho e o coração dele não estava no lugar de obediência. Então Deus vai lá e impede o caminho dele 3 vezes para que ele não prossiga. Porque o coração não estava nesse lugar. Porque ele não estava em um lugar de obediência. Aleluia. Então a obediência nos exige algumas coisas. Obedecer não é tão simples. Vou dar um exemplo muito fácil. É um exemplo, tá, gente? Só deixar bem claro, vocês vão entender que é um exemplo. Depois desse culto, eu vou fazer um pedido para vocês, eu gostaria que vocês me obedecessem. Nós vamos estar fazendo um churrasco, eu gostaria que todos comecem por obediência. Eu deixei bem claro que é um exemplo, tá, gente? Se vocês quiserem na minha casa, é só chegar. Leva a carne que aí fica mais tranquilo. Carvão não falta. Lá o carvão não falta. Falta tudo. Mas carvão não falta. Até ovo assado a gente faz lá. Brincadeira. Mas é isso. É fácil. Quem quer obedecer, comer um churrasco depois do culto, amém? Vocês obedecem? E se for algo que você não gosta? Um jiló. Alguns um natô, né? Nada contra, né? A gente não gosta. E aí, você vai obedecer e você vai já como, não, mas não tem nada a ver, eu acho que eu não preciso, não, acho que é a sua visão, mas no churrasco não tem dúvida.
No churrasco, a resposta é: eis-me aqui, usa-me, Senhor. É agora, é o imediato, eu quero obedecer. E é isso, a obediência muitas vezes é o que nós não entendemos e o que nós não queremos. É um sacrifício. Estar no lugar de obediência não é tão simples assim. Ela exige alguns posicionamentos nossos. Então, o lugar de obediência, ela vai exigir a fé. Estar no lugar de obediência é você não conseguir enxergar, mas acreditar. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é movida onde nós não vemos com os nossos olhos. Então o lugar de obediência, às vezes Deus fala, vai lá, e você vai. Mas para Deus eu não estou vendo nada. E o lugar de obediência a gente não precisa ver, a gente precisa obedecer. É estar nesse lugar. Senhor, eu só sei que o Senhor pediu para que eu estivesse nesse lugar, nessa manhã, e eu quero estar nesse lugar de obediência. Amém? Cadê os que estão no lugar de obediência? Amém? O lugar de obediência também nos tira o medo. Olha que interessante. A primeira resposta de Adão a Jesus, quando Deus, no jardim do Éden, a resposta de Adão a Deus é: onde está? Sabe o que ele responde? Tive medo. Primeira vez que o medo ele é citado na Bíblia. O medo é meio que o oposto da fé. A fé é a certeza que nós não vemos, mas que vai dar certo. O medo é a certeza que nós não vemos e vai dar ruim. Você tem certeza que vai dar ruim? Não, vou ser mandado embora. Não, agora fiquei desempregado, agora vai dar ruim. É certeza. O medo é isso. Nem aconteceu, mas você já tem uma certeza que deu ruim. Então, quando nós estamos no lugar de obediência, nós não temos medo. Você conhece aquela história de Paulo? Muitas vezes as pessoas perguntaram para a gente, nós tivemos aqui no Japão, participamos da conferência jovem, né? Ajudamos a implantar um pouco das redes jovens em algumas igrejas, e Deus colocou no nosso coração de estarmos fazendo isso no Brasil. Então nós fomos no CREA. Nós fomos no CREA, e quando nós fomos no CREA, deixamos tudo aqui no Japão. Eu vim com 12 anos para o Japão, então já fazia 9 anos que eu estava aqui, acho que mais. Enfim, tinha muito tempo de Japão. E eu meio perdido no Brasil. E as pessoas perguntavam para mim, mas você não tem medo? E eu não entendia isso, mas hoje eu entendo porque eu sabia desse versículo: o lugar de obediência nos tira o medo. Sabe, a Bíblia fala sobre Paulo, Deus manda Paulo para um lugar e de repente ele está lá naquele lugar e uma serpente morde a mão dele. Uma víbora venenosa. Sabe o que Paulo faz? Ele chacoalha e continua, porque ele sabia que ele estava no lugar de obediência. Ele falou, se Deus mandou para cá, não é uma cobra, não é uma serpente que vai me tirar do lugar de obediência. Entenda isso. Quando nós vivemos em um lugar de obediência, nós não temos medo, porque sabemos que estamos debaixo de uma palavra de Deus. Então é nesse lugar que nós precisamos encontrar, onde os medos se vão, onde os temores se vão, onde nós entendemos que Deus é a resposta, que Deus é realmente o lugar de obediência, a melhor resposta que nós podemos dar para Deus. Amém? Então, o lugar de obediência nos tira o medo. Glória a Deus. Então, como que eu sei se eu estou na obediência? Como que eu sei que eu estou obedecendo? E eu quero que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. É onde você se encontra hoje. Não estou falando apenas desse lugar, mas na sua vida com Deus, onde você se encontra. O que Deus pediu para você? O que Deus te orientou? Para que país? Para que cidade? Fazer o quê? Na sua fábrica. É onde você está hoje. Senhor Espírito Santo de Deus, nos mostra onde nós estamos hoje, Deus. Se há temores, se há medos, Pai, isso já nos mostra, nos revela algo nessa manhã, Deus. Se estamos indecisos, se estamos tristes, Senhor, o Senhor isso já nos revela onde nós estamos. Espírito Santo, nos fale nessa manhã onde nós nos encontramos. Revela, Espírito Santo, para cada um de nós. Aleluia, fique atento nessa manhã, porque Deus quer te trazer de volta para o lugar de obediência. Deus quer te trazer de volta para esse lugar de obediência, sabe por quê?
Porque o lugar de obediência nos faz ouvir a voz de Deus. Se você não tem ouvido a voz de Deus, é porque você está longe de onde Deus quer falar com você. Deus te chama, enquanto Deus nos faz um chamado, e quando Ele quer nos revelar algo, assim como nós ministramos ontem, como Samuel, o profeta, Deus chamou, e quando ele reconheceu quem era, ele estava disposto a servir, a encontrar-se em um lugar de obediência. Amém? Então não tem como estar no lugar de obediência sem ouvir a Deus. Então nessa manhã, fala: Senhor, eu preciso te ouvir. Antes que eu chegue nesse lugar, eu quero abrir os meus ouvidos. Em nome de Jesus, eu declaro: Espírito Santo de Deus, vem nas nossas vidas hoje como igreja. Queremos ouvir a Tua voz e nos leva para este lugar de obediência nessa manhã. Em nome de Jesus, aleluia. Olha só que interessante, todos nós conhecemos esse versículo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e desviar dos seus caminhos, sair do lugar de desobediência e voltar para um lugar de obediência. Se nós nos humilhamos, nos arrependemos, nós precisamos nos posicionar. Saia deste lugar de desobediência e volte para o lugar de obediência. Se desviar dos maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aleluia, é tempo de arrependimento nessa manhã, é tempo de declararmos: Senhor, eu me arrependo, mas é tempo também de posicionamento para um lugar de obediência. Eu vou repetir isso muitas vezes, porque é isso que o Espírito Santo quer nos despertar nessa manhã, em um lugar de obediência. Aleluia, glória a Deus. Então se converta, aleluia. Como eu falei o versículo lá em Tiago 4,17, diz assim: portanto, pensei nisto, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas o que estou fazendo não é pecado. Você fala: não estou fazendo nada de errado. Mas se você sabe que deveria estar em um lugar como Jonas estava, ele sabia que o lugar de obediência era estar em Nínive, por mais absurdo que fosse isso para aquele tempo. Mas ele vai para um lugar de desobediência. E o que acontece? Ele dorme. E ele se arrepende e ele volta para o lugar de obediência. O que Deus faz? Deus faz onde Deus determinou para que ele fosse. Deus faz algo. Então, o pecado é isso também. Se nós sabemos que precisamos estar neste lugar e se não estamos, estamos cometendo pecado. Se você entende que Deus está direcionando algo para a sua vida e você não está hoje, você não se encontra onde Deus falou para você estar, você está em pecado. Forte isso. Mas Deus está procurando. Onde? Essa pergunta que o Espírito Santo de Deus nos faz nessa manhã é: onde estás? Eu não vou ler os versículos, talvez vocês conheçam a história, mas eu quero que, eu sei que vocês estão desesperados, assim como eu estava, quando Deus começou a ministrar isso no meu coração. E agora? Então, o que eu preciso fazer para estar neste lugar? Meu Deus, eu não estou nesse lugar. Meu Deus, pastor, me ajuda. Por favor, o que eu preciso fazer para estar neste lugar? Calma. A palavra de Deus nos traz essa orientação. A palavra de Deus nos traz essa resposta. E nós vamos encontrar em quem temos vários grandes exemplos na Bíblia, mas um exemplo que eu quero dizer é Abraão. Abraão é o pai da fé. E olha só que interessante. Você viu Abraão multiplicar pães? Abraão curar enfermos? E às vezes a gente acha que fé é algo assim, não. Embora seja, sabe? Há o dom da fé. Mas quando a gente vem e fala assim, o pai da fé, a gente começa a imaginar uma pessoa fazendo milagres. Mas sabe qual que foi a maior fé de Abraão? Obediência. O pai da fé vivia uma vida de obediência. O pai da fé vivia uma vida onde ele estava disposto a deixar tudo para ouvir a voz de Deus e seguir o que Deus tinha para a vida dele. Então nós vemos em Abraão um grande exemplo de um homem que se encontrou em um lugar de obediência. E é certo que às vezes nós nos perdemos um pouco neste lugar, pecamos, erramos. Abraão, de repente, nesse processo, ele errou. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas ele foi um homem que nos inspira e nos ensina a viver uma vida, a estar em um lugar de obediência. Então, para nós encerrarmos aqui, eu quero falar alguns pontos. Se você quiser anotar, esse texto que está falando está em Gênesis 12, 1. Eu só vou falar
Depois você lê com mais tempo, tá bom, igreja? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Estou tentando correr aqui, mas vamos lá. Glória a Deus. Aí fica o convite. Estou esperando alguém junto comigo para Yamanashi hoje. Aleluia. Gênesis 12:1 vai falar sobre esse chamado de Abraão. Glória a Deus. Então, ora, Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a casa de teu pai, a terra que eu te mostrarei. Para estar em um lugar de obediência, te exigirá você sair do seu comodismo. Para estar no lugar de obediência, você precisa sair do lugar de desobediência onde você está hoje. Está entendendo? Se Deus te deu algo, eu quero estar nesse lugar, então saia. Primeira coisa que você faz é saia da onde você está. Segundo ponto, estar no lugar de obediência nos exigirá entender que Deus tem promessas. Então Deus fala assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, e farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Entenda isso, que Deus, nós não somos movidos pela promessa, mas sim pelo Deus da promessa. Mas entender que no lugar de obediência nós encontramos promessas de Deus, vocês estão entendendo? Não é que nós vamos para a promessa, mas nós vamos para o lugar de obediência. E nesse lugar nós recebemos as promessas. Faz sentido para vocês? Então quando nós estamos nesse lugar de obediência, nós recebemos tudo que Deus tem. E Deus tem promessa para mim e para você. Quantos creem nisso? Deus tem promessas para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para os seus filhos. Deus tem promessas para você. Esse é o nosso Deus. Tenha fé, acredite nisso nessa manhã. Mas para entender isso, você precisa estar neste lugar, assim como Deus chamou Abraão. Versículo 4 diz assim, partiu. Não questione. Para você estar no lugar de obediência, você não precisa questionar por quê. Para quê? Eu vou te dar um exemplo muito simples, que eu aprendi quando criança, e cômico talvez, mas uma historinha que minha mãe contava. Todas as historinhas do Coutinho acabavam em morte, mas tudo bem, vamos lá, é assim. Minha mãe falava assim, faz muito sentido. Minha mãe falou assim, ó, falar sobre obediência. Tava vindo um menininho, tentar falar com minha mãe. Minha mãe tem uns 30, 40 anos de ministério de criança. Então, estava vindo um menininho, e ele estava atravessando a rua, e de repente o pai dele gritava, filho, abaixa, abaixa. E ele não abaixou, ele falou, por que, papai? Então veio um caminhão e matou ele. Entendeu? Porque eu saí do Coutinho, né? Tiraram eu do Coutinho. Mas eu só quero que você entenda isso, que muitas vezes quando nós questionamos a Deus, moral da história é, obedeça sem questionar, depois você pergunte o porquê. E quando você vê o caminhão passando, você talvez nem vai precisar perguntar, por que eu preciso estar nesse lugar? Deus está te livrando de dores, Deus está te livrando de sofrimento, Deus está te livrando de sofrimento, de decepções. E às vezes a gente pergunta a Deus o porquê e fica questionando, só obedece, depois você nem vai perguntar o porquê, se você vai falar, obrigado Deus, obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado porque o Senhor me livrou desse sofrimento, me livrou dessa decepção. Então nessa manhã não questione, fica tranquilo, o caminhão não vai vir, mas às vezes você vai ter algumas consequências. Deu para entender bem essa história, vocês entenderam, né? Mas talvez vai ter coisas, dores, coisas que vão te machucar, porque você ficou questionando. Olha só que interessante, em Gênesis, o que a serpente faz para a mulher? Ela levanta um questionamento, mas e se? É verdade? Será mesmo que você vai morrer? Então nós entendemos que Satanás usa como argumento o questionamento. Será que Deus falou isso mesmo para você? É isso que nós precisamos obedecer. Parta, vá. Então partiu Abraão e foi com toda a sua família. Gente, isso é muito complexo, não é? Vamos sair, não é o que a gente fez hoje, ficamos aí, né? Não, tinha toda família, tinha todo um futuro, os filhos. Não, a incerteza de sair de uma cidade era totalmente diferente de hoje. Hoje tem estradas, tem caminhos, você sabe, tem o Google Maps, você sabe onde você vai chegar. Então, nessa manhã, saia. Se Deus falou, vá. No caminho você vai ter respostas, fica tranquilo. Às vezes você nem vai perguntar o porquê. Você nem vai precisar perguntar o que está acontecendo, mas para que eu... Não, só vai. E você vai começar a ver, ó, Deus está me abençoando. Amém? Glória a Deus, ele partiu. Estar no lugar de obediência exigirá perseverança. Abraão está lá e nada acontece. E a promessa? E o filho? E a promessa? Eu ia receber seria pai de muitas nações. O que acontece?
Mas para você estar no lugar de obediência, muitas vezes você só precisa permanecer onde você está. Se Deus falou para você estar neste lugar, permaneça neste lugar. Amém? Então precisa de perseverança. Estar no lugar de obediência exigirá não ter outra opção. Abraão cometeu esse erro. Ele falou assim: não estou tendo filho, então vamos fazer o seguinte: vou dar o meu jeitinho aqui. Do homem, a gente sempre tem esse jeitinho. Não como Abraão, né? Mas a gente sempre quer fazer um jeitinho. Não, a promessa não está vindo, então se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E você já parou para pensar que quantos de vocês, não estou falando sobre pecado, mas sobre tempos de perseverança, trocariam o que você aprendeu no tanto de espera que você teve? Quero dizer para vocês, fui consagrado a presbítero 14 anos atrás. Eu não trocaria esses 14 anos de aprendizado por ter sido consagrado a pastor logo depois. Esse tempo de espera me trouxe uma autoridade, uma experiência que é muito mais do que, às vezes, a ansiedade, o desespero ou algo que nós buscamos. Então você começa a pensar, hoje meus pais, se vocês, o pastor Akira conhece um pouco o testemunho da história dos meus pais, o que eles passaram, e hoje nós vemos a prosperidade de Deus ali nítida. Eles compartilharam uma bênção, o terreno da escola é comprado. É uma das escolas lá que tem um terreno, são deles, é da escola, pertence aos meus pais. Então não é só escola, tem terreno, então a gente pode investir. Inclusive eu estou pintando lá, estou até moreninho aqui, que eu estou fazendo uma arte na escola. Pode me contratar, salão de criança, pode chamar. Mas olhar na vida deles e falar, meu Deus, o que eles passaram foi difícil. Quem é filho de pastor sabe disso. O quanto a gente sabe de perto o que acontece na vida de um pastor. Mas ver o que Deus está fazendo hoje na vida deles, falar, uau, era algo que eles poderiam ter recebido antes, mas o que eles estão recebendo hoje é muito maior. Então, às vezes, não troque esse tempo de espera pelo aprendizado que você está tendo por desistência, por abandono. Amém? Então, não busque segunda opção. Não tente dar um jeitinho. Vai dar ruim. Certeza. Estou acabando, gente. Vamos lá. Estar no lugar de obediência exigirá sacrifício. Você vai ter que ter posicionamento. Estar no lugar de obediência nos levará a ver. No capítulo 15, versículo 5, Deus chama Abraão, vem aqui, agora olha. Você está no lugar, é interessante, Deus chama Abraão e ele vai para um lugar de obediência, e quando ele se encontra fora da tenda, ele consegue visualizar. Quero dizer para você que às vezes nós não vemos, mas às vezes Deus nos mostra as estrelas do céu. Às vezes Deus nos mostra com os nossos olhos o que Deus quer fazer na nossa vida se permanecemos neste lugar de obediência. Deus está te chamando hoje para fora da tenda. Eu quero que você olhe para o céu com os olhos espirituais nessa manhã. E eu pergunto para você, consegue contar quantas estrelas tem? Olhe com os olhos espirituais hoje. Aqui vocês têm praia, as areias do mar. Quão incontáveis são as bênçãos e as promessas de Deus para a sua vida. Então, o lugar de obediência nos leva também a visualizar a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? O lugar de obediência nos leva a algo mais profundo. Então, Deus chama Abraão e ele faz o quê? Uma aliança com Abraão. Então, o lugar de obediência nos leva apenas, temos um Deus como um amigo apenas, mas temos um Deus como uma aliança, com um compromisso, com algo que vai ser eterno, algo que não se quebra. O lugar de obediência nos leva a aliançarmos com Deus. Aleluia! Amém? Então, estão anotando aí, esses são alguns pontos que nós precisamos para estar neste lugar. Estar no lugar de obediência é preciso confiar em Deus. Confie em Deus. E nós vemos ali no capítulo 22, Abraão, ele é provado. E Deus fala algo para ele. Abraão já teve a sua promessa, o seu filho Isaque. Ele fala, é o seguinte, agora vem aqui e entrega o seu filho. Aí a gente entende por que é o pai da fé, né? Meu Deus, eu não imagino hoje, no nozinho, não aguento. Abraão está lá. E estar no lugar de obediência, entregar, nós estamos dispostos a entregar o que é mais valioso para nós. Eu não sei o que Deus tem pedido para você, mas nós precisamos estar dispostos. Nós sabemos, o spoiler é que Deus só precisou da disposição de Abraão. Deus não pegou o filho.
Inclusive, na primeira pregação que eu fiz, na aula de discípulo, eu matei Isaac, né? Eu falei, Isaac morreu. E aí, depois, estava todo mundo avaliando. Ah, você matou Isaac? Né? Falava, Isaac não morreu. Hoje, toda a pregação, eu enfatizo isso. Ele não morreu nesse momento, tá? Não mataram. Tava os pastores santos, tava todos os pastores líderes. Tinha 14 anos lá pregando na escola. Eles tudo anotando, né? A aula para anotar o que você está fazendo de errado, né? Então, eu matei Isaac. Mas então, hoje, quero deixar bem claro que ele colocou Isaac ali à disposição. Então, nós estarmos dispostos a sacrificar o que o Senhor está nos pedindo. Estar no lugar de obediência não é tão simples assim. Eu quero, mas vai exigir um posicionamento nosso. Vai exigir um tempo de posicionamento. E estar no lugar de obediência, sabe o que acontece? Nos leva a gerar obediência. Eu começo a visualizar, gente, é uma das passagens que eu me emociono, porque eu começo a ver Isaac indo ser entregado como sacrifício. E ele não sabia, então ele chega para Abraão e fala, papai, onde está o sacrifício? Olha só que interessante, Isaac, na sua ainda criança, ele entendia que não existia adoração sem sacrifício. Estão entendendo? Não existe obediência sem sacrifício, porque a maior adoração é a obediência. Você quer adorar, quero ser uma vida de adorador? Obedeça. Pergunta para qualquer pai aqui, qual que é a melhor coisa que você gosta que seu filho faz? Quando você fala, não faz isso, ele não faz. É obediência, é a alegria do coração de um pai. Imagina Deus. E agora ele ficou triste, né? Você começou a imaginar ele? Perdão, Jesus, eu quero obedecer. Constrange às vezes. Mas o lugar de obediência nos leva a gerar. Então, ele gerou no seu filho Isaac. Eu imagino, papai precisa ter sacrifício. Papai precisa ter sacrifício para nós adorarmos a Deus. Precisa ter um sacrifício. Então, Abraão declara, Deus proverá. E o que acontece? Isaac, gente, Abraão já era de idade. Imagina uma criança, um adolescente, a disposição que ele tinha de poder sair correndo daquele altar, mas ele deixou seu pai enrolar, amarrar. Porque ele entendia que não existia adoração sem sacrifício. Isaac estava disposto a entregar a sua vida como adoração a Deus. A gente fala de Abraão, mas Isaac, e ele diz o seguinte, Deus proverá. Sabem que Filipenses 2, 6-10 diz, pois ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, aleluia, sobremaneira lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, sobre todo joelho dos céus e sobre debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Deus proveu o sacrifício e Jesus veio em forma de homem em um lugar de obediência chamado cruz. Jesus veio para um lugar, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser como Deus. Mas ele se negou a si mesmo e veio em um lugar de obediência chamado cruz. Onde nos dá uma oportunidade de sermos e estarmos em um lugar de obediência nessa manhã. Eu quero que vocês coloquem de pé. Deus proveu o sacrifício de Abraão, de Abraão. Jesus, ele morreu em nosso lugar. E Jesus também saiu do lugar onde ele estava para se encontrar em um lugar de obediência. Está entendendo? Obediência não é você ir num culto ou fazer algo, mas é você estar permanentemente em um lugar onde Deus preparou que você estivesse. E eu quero fazer essa pergunta novamente essa manhã, onde você está? O Espírito Santo de Deus nos leva como igreja, Deus,
Nos leva como igreja a estarmos em um lugar de obediência para que essa nação, para que o Japão encontre o teu nome e que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que há só um Deus, só um Senhor Jesus Cristo. Ei, balabachê. Eu gostaria que o Espírito Santo agora te ativasse nessa manhã. Oh Deus, Deus está mudando histórias essa manhã, Deus está mudando a sua família, a sua casa, porque assim como Abraão se posicionou, ele afetou uma geração, ele influenciou uma geração. Você estando em um lugar de obediência hoje, os seus filhos desfrutarão da bênção deste lugar, a sua descendência, a sua célula, os seus liderados, essa igreja, o Japão desfrutará de um posicionamento meu e seu, de estar em um lugar de obediência. Aleluia. Oh Deus. A minha amada vai estar cantando um louvor. Eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo te ajudar hoje, ministrar no seu coração, em nome de Jesus. Deus, onde nós estamos. O Espírito de Deus pergunta nessa manhã: onde estás? Meu irmão, eu quero que você entenda a responsabilidade dessa resposta hoje, em nome de Jesus. E eu não posso sair daqui sem te dar a oportunidade de sair de um lugar e se movimentar para outro lugar. Eu não posso sair deste culto, por mais que eu tenha que viajar, você tenha compromisso, eu não posso sair daqui rapidamente. Quero que você, com atitude, enquanto a G vai estar ministrando, a minha amada vai estar ministrando louvor, eu quero que você declare em uma atitude agora: Senhor, eu quero e vou estar e permanecer nesse lugar de obediência. Eu quero te convidar que você venha aqui na frente.